Eu resolvi trazer algo diferente que não costumo fazer sempre, não só análise, né? O pessoal sempre me pede, olha, gosto muito das tuas análises de mapas. E eu resolvi pegar o seguinte, pegar algumas áreas bem famosas, Kurakov, Pokrovsky, Toretsk e Chasif Yar. São quatro regiões muito famosas que praticamente toda noite às 18 horas, quando eu estou ao vivo, o pessoal pede para analisar essa região, como é que tá o front, o que está acontecendo. Então eu resolvi pegar um histórico, tá? Pegar a partir do dia 1º de novembro de 2024 e ir avançando para vocês no tempo para vocês entenderem o que foi acontecendo no mapa, tá? Vou deixar já aberto aqui para você, tá? Dá para ver aqui em cima, na parte superior, aqui logo, primeiro tem o QR Code, né? E acima do QR Code tem lá a data, 1/11/2024, tá? Isso aqui, esse mapa é o Deep State, é um sistema de mapas de origem ucraniana. Tem um monte de repercussão de complicações ucranianas, porque teve gente até que foi presa por falar a verdade, por colocar nos mapas. Então, os caras chegaram a ser presos por isso, né? Por terem esse sistema de mapas. E o fato é então que resolvi então gravar só para vocês entenderem. Então essa é a situação do dia 1 em Kurakov. Perceba que o cerco a Kurakov estava iniciando. A Kurakov aqui. Então o cerco estava para começar. Estava sendo feito, né, dos lados. Perceba que tinha-se muitas regiões, estavam avançando, os russos estavam avançando nesse momento junto a esse rio aqui. Perceba que estavam avançando em todos esses pequenos vilarejos junto ao rio. Tá? Foi uma estratégia que foram tendo, primeiro porque é normal, toda região onde tem rios tem essa dificuldade. Então em Kurakov, na região de Kurakov, essa era a situação, estavam prestes a começar a Batalha de Kurakov, como começou a ser chamado, e os arredores começaram a avançar fortemente, tá? Em direção ao rio, atacar essa região e depois as planícies, né? Que foi o que ocorreu. Já mais ao norte, vamos subir um pouquinho. Nós temos uma situação aqui, ó. Pokrovsk está ali. Dia 1 de novembro marcou basicamente a derrocada em Selidov. Tá? Foi uma importante cidade que passou um bom tempo também em conflito. E todos diziam: se Selidov cair, os russos vão chegar em Pokrovsk num piscar de olhos. Né? Tinha todo aquele burburinho na época, dia 1 de novembro, que assim que Selidov de fato caísse, os russos avançariam com tudo para cima de Pokrovsk, que de certa forma já estavam próximos, mas estavam de forma frontal, tá? E não queriam fazer o avanço frontal, porque é padrão russo em todo esse conflito não fazer ataques frontais, né? Só quando de fato chega a hora H. Né? Então todos já diziam: olha, está muito próximo de Pokrovsk, que agora com a queda de Selidov, o cerco vai ser muito rápido. E essa era a situação de momento. Estava finalizando, então, a expulsão dos ucranianos na região de Selidov, que está aqui, ó. Tá? Selidov, aqui na região. Mais ao norte, um pouquinho mais ao norte, para mostrar outra situação, que era Toretsk. Perceba que Toretsk já tinha iniciado a fase de invasão. Porque o que acontece? Essa é uma região muito populosa em que o cerco já vinha ocorrendo antes. Existe várias. Aqui é uma região muito populosa, saiu caindo assim, foi muito trabalhoso esse avanço, de certa forma, que é meio que o limite do Donbass, tá? Que é a região limítrofe do Donbass. Então, já havia esse avanço. Houve meio que uma rendição, de certa forma, aqui nessa região, por conta da proximidade mesmo com o Donbass. E aí começou a batalha em Toretsk. Perceba, olha a data, 1 de novembro, estava iniciando a invasão a Toretsk. Agora, e chegamos em janeiro, segunda quinzena de janeiro de 2025,
Aí agora é que Toretsk de fato está caindo. Então perceba o quanto muitas vezes é complicado, não é tão fácil assim o avanço, principalmente esse tipo de avanço que os russos vêm imprimindo, que é um avanço sem destruir tantas coisas, né? Então essa era a situação de momento lá em Toretsk, que estava começando as tropas a se prepararem para cá e já estava o conflito nas ruas, tá? Ó, dá mais um zoom. Já estava conflito rolando nas ruas mesmo, tá? Deixa eu tirar um pouquinho de zoom e vamos agora mais ao norte, vamos um pouquinho mais ao norte, vamos para Chassif Yar. Chassif Yar estava sendo cercada, estava sendo preparado o cerco a Chassif Yar, que também é aquilo que eu falei, foi muito duro, está sendo duro lá, foi bem complexo, tá? Esse ataque aqui à região duro para todos os dois lados. Kalinivka tinha caído, fazia ou estava concluindo a queda de Kalinivka e estava iniciando então o avanço até Chassif Yar. Então são esses os. Eu vou começar de baixo para cima, de cima para baixo. Então, isso era a situação dia 1 de novembro. Vamos aqui na data, mudar a data, e vou colocar uma semana depois. Vamos ver o que foi que aconteceu uma semana depois. Não se preocupa que eu vou fazer o mesmo em cada local que eu chegar, tá? Uma semana depois, perceba que, em termos de mudança aqui em Chassif Yar, vou voltar aqui, ó. Dia 1, dia 2. O que ocorreu na realidade de mudança só foi a mudança de posição de algumas tropas ao sul. Mas aqui, ao norte, não teve mudança em Chassif Yar em uma semana, né? Vamos lá, vamos agora para Toretsk. Em Toretsk, perceba que, deixa eu colocar Toretsk mesmo no meio, né, na região do meio. Então, ó, houve um avanço, houve até um recuo russo lá em Druzhba, aqui nessa região houve até recuo russo, né? E por parte o russo, nessa região de Toretsk, houve um leve avanço de algumas poucas ruas, a situação lá em Toretsk. Uma semana depois. Vamos vindo para cá. Talvez fique até mais longo o vídeo, mas relaxa. Vocês que gostam de análises, então relaxa aí. Já aqui, ó, já em Pokrovsk, uma semana depois, perceba que houve um avanço significativo. Deixa eu vir mais para cá, aqui, ó. Aqui nessas cidades aqui próximo a Selidov. Houve um avanço, ó, muito forte. Os russos conseguiram avançar significativamente, que era imaginava-se que ocorreria isso de fato. Esse avanço nesse sentido, tá? Deixa eu baixar aqui para Kurakov. Já em Kurakov, uma semana depois, também um avanço muito forte russo. Dia 1, dia 2, dia 8, desculpa. Dia 1 e dia 8, mais próximo ainda, houve um avanço ao sul, né? Ó, dia 8 agora, então houve um avanço ao sul e é uma aproximação de preparação de cerco a Kurakov. Eu vou avançar só mais um pouquinho, vou avançar 2 semanas. Semanal assim vai demorar muito. O vídeo vai ficar gigante. Já se eu avanço para o dia 22, tá? Então se eu avanço para o dia 22, vamos lá, o que, é que vai acontecer? Olha, no dia 8, essa região aqui, olha o modus operandi, olha o flanqueamento, olha o que, é que vai acontecer. Dia 22, o avanço, Downey conseguiu ser, né? Houve a queda aqui em Downey. Dia 8, Beretsky, aqui ao redor desse lago, houve um avanço significativo. E perceba que entre o dia 8 e dia 22 houve um avanço flanqueado, mas não houve um avanço frontal. Essa região aqui são regiões em que os russos começavam a dizer que tinham conflito, tá? Essa região, perceba que houve uma queda significativa de toda essa região, que é aquilo que eu disse, vão avançando muito rápido em termos de território,
E aqui então começa de fato a batalha em Curacovo, tá? Aqui aí começa a coisa mais pesada em Curacovo. Já ao norte, neste momento, o que estava acontecendo? Já aqui, rumo a Pokrovsk, aconteceu um avanço ao sul de novo, entre o dia 8, ó, o dia 8 e dia 22. Continuou o processo de avanço significativo, tá? Aparentemente lento, mas né, com um avanço significativo. Em Toretsk, entre o dia 8, vou colocar mais centralizado, entre o dia 8 e o dia 22, conseguiram adentrar em outros bairros. Aqui deu uma travadazinha, então entraram em outros bairros, entraram em outra região, tá? Vou voltar de novo, ó. Avançaram significativamente um pouquinho aqui, mas o avanço maior foi por conta dessa região aqui, que conseguiram entrar forte e fazer todo esse ataque, né? Já em Toretsk, perceba que Toretsk vai em Chassifiar, melhor dizendo, entre o dia 8 e 22, ó, avanço mais lento também, que chegou na parte urbana, e aí começa o conflito, um avanço bem mais complexo, né, do que eu já tinha mostrado aqui para vocês. E aí o que que acontece? Em toda a linha de frente, à medida que esses avanços vão acontecendo, há uma mudança interessante no processo, que quando chega dezembro, deixa eu avançar só mais um pouquinho, dia 22, vamos para o dia 6 de dezembro, em Chassif Yar, o ataque frontal começa mais forte, né? A parte mais central de Chassif Yar. Tá? Então começou exatamente nesse período. Nesse período aqui também, ó, vou achar aqui para Toretsk. Também foi um período em que, antes, ó, mais uma vez, entre o dia 22 e dia 6, o avanço continuou, aquela região que estava para ser fechada conseguiu se fechar, né? E entra a questão de Pokrovsk, dá um pouquinho o zoom, voltar, dia 22, e olha o avanço ao sul. Olha o avanço ao sul como ocorreu. Muito forte. Houve um avanço russo muito forte ao longo dos dias, tá? Foi a partir daqui eu vou só mostrar mais, eu vou mostrar aqui abaixo também o Kurakov, né? E vou mostrar até a situação atual por etapas para não ficar agora mais confuso para vocês, tá? Eu quis mostrar só essa questão que é o seguinte, foi muito parecido um com o outro, tá? Em cada uma dessas regiões. Então, em Kurakov, deixa eu voltar dia 22, o cerco, perceba o modus operandi, perceba o padrão de ataque aqui, ó. Clicar de novo aqui na data, dia 6. Olha, foi cercando a área. Dia 9, no domingo, mais um pequeno avanço. Ao norte foram flanqueando aqui ó, o lago. Dentro da cidade começou a acontecer o ataque e todas essas vilas aqui foram caindo, tá? E à medida em que as vilas foram caindo, eu vou avançar mais uma semana, mais um outro domingo. Ó, dia 9, dia 16. Abaixo, ó, dia 9, dia 16, o avanço foi mais forte. Toda vez que chega em um aglomerado como Curacovo, por exemplo, o avanço é muito lento, porque vai rua por rua, bairro a bairro. Já nesses pequenos aglomerados, olha os ataques, mas aí os russos permanecem fazendo ó, todo o trabalho de flanqueamento em todo o trecho. Dia 23, mais avanço. Dia 30 de dezembro, um avanço considerável, né? Ultrapassaram e chegaram de fato aqui nessa região em Curacovo, avançaram e chegaram na parte industrial, tá? Chega dia 1 de janeiro.
invadem e chegam. Tem até uma imagem bem emblemática aqui, dia 1 de janeiro, tá? Que é a imagem do pessoal levantando bandeira, dizendo que tinham conquistado aqui. Aqui foi quando, de fato, Curaçao praticamente caiu. Eu gravei vídeo até trazendo essas informações, tá? Dia 6 foi adentrando. Muita gente já dizia que Curaçao já tinha caído. Aqui é quando começa todo o trabalho de resistência, tá? Aí vai, é impasse, aí tem que ter paciência. Dia 13, essa semana, aí ocupação total. Aí, de fato, ocupou, teve mortes, teve rendição ucraniana aqui na região, tá? Então, dia 1. Já se eu volto dia 1 para aqui a região, vou tirar um pouquinho o zoom para facilitar, de Pokrovsk, foi um avanço muito forte, como eu tinha dito, de Selidov até essa região, foi a passos largos e aí começa o processo mais lento a partir daqui. Deixa eu só voltar para o dia 28, 21, pegar aqui dia 21, dia 28, então foi avançando e chega dia 1º. Quando chegou dia 1º, começou tanto uma série de conversas que o seguinte, olha, tá claramente os russos estão avançando no sentido Kotlin, o Dakni, começou toda uma preocupação aqui, os ucranianos começaram a se preparar para sair dessa região de fato, eles serão uma questão de tempo. Já tinha indícios, relatos de conflitos dia 1º de janeiro, aqui nessa estrada, na ferrovia, tá? Aqui na ferrovia de Pokrovsk. Foi nessa fase aqui que informaram que até uma placa, tem uma placa de boas-vindas em Pokrovsk, essa placa caiu, né, derrubaram a placa. Chega dia 6, aí vai avançando até chegar o momento, dia mais recente, que é dia 15, que é quando, de fato, ocuparam a rodovia, evacuaram essa região de Udakne aqui, a mina de carvão não foi abandonada, explodiram um túnel, enfim. E tem o avanço aqui, ó, nessa lateral, no famoso retorno, que saiu várias imagens. Eu vou voltar um pouquinho. Voltar para o dia 1º. Que é a região de Vozdvizhenka. Quando Vozdvizhenka caiu, aí foi permitido então esse avanço nessa região. Várias pequenas regiões aqui estão prestes a cair, né? E aquilo, pessoal, chegou numa fase em que o avanço gradativamente, né, vai ser algo gradativo, vai ser mais lento do que antes, muito mais lento do que antes, tá? Vou voltar aqui para o dia 1º, mostrar aqui a região de Toretsk. E aí, tanto Toretsk, ó, dia 1º, olha como estava o embate urbano em Toretsk. Mostraria dia 6. Dia 1º e dia 6. Rua a rua. E agora, nesse momento, um avanço significativo, mas perceba, isso aqui tudo é presença russa não confirmada, tá? Isso já é presença russa, os russos já dizem que praticamente caiu. Faltam pequenas regiões aqui, pequenos povoamentos de Toretsk, que os soldados estão ficando mais na região, estão vindo para essas outras regiões aqui, cidades vizinhas, vilarejos vizinhos, né? Mas é considerado como Toretsk já praticamente 98% de Toretsk já está dominada pelos russos, tá? Todo dia sai alguém dizendo Toretsk caiu, Toretsk caiu. E assim como Chacif e Ardia, vamos voltar para o dia 1º. Como eu tinha dito, o avanço estava começando a chegar na parte urbana. Dia 6, entre o dia 1 e dia 6, praticamente não houve mudança. Dia 15, então aí começou o avanço mais ao norte. E aí faltam algumas, falta uma quantidade considerável aqui. Por que é tão importante? Porque está muito próximo de outros vilarejos. Aqui é mais a questão mesmo de terreno, tá, pessoal? Essa região é mais a questão de terreno mesmo em si. Então perceba que toda vez que tem esses avanços, tá? Por exemplo, no caso de Kurakov,
qual o próximo, o que é que está para acontecer em Curaçao, basicamente, tá? Basicamente, o ritmo agora vai dar uma acelerada. Por quê? Todas essas tropas que estão aqui, por que esse descampado está tão mais dificultoso? Pela presença forte ainda de drones, tá? Assim que Dacne cair de fato, o que mais vai demorar é por conta de Dacne. Assim que de fato cair, o avanço dessas tropas, de um batalhão que tem aqui, vai sem ritmo acelerado, vai fechar de fato. Tá? Eu já até mostrei imagens de que provavelmente vai acontecer algo bem incomum, que é essa entrada de tropas aqui, tá? Onde um grupo vai ser dividido em três, tá? Os grupos. Um grupo vai lateralizar, vai flanquear para focar aqui na transição dessa região. Um outro grupo vai focar para poder flanquear essa região. E no miolo, um agrupamento, tá? Vai focar para avançar em Andrívka. Além desse grupo que já praticamente tomou conta de Tchevchenko, vai continuar avançando aqui para cercar o Lachle, desse outro sentido. Vai ficar só faltando o quê? Esse avanço aqui que está mais lento. O porquê que os russos estão fazendo isso? Estão forçando o máximo de rendição possível. Estão evitando o confronto. Como o Dacne que está aqui, está mesmo do ladinho direito aqui que você está vendo. Falta ocupar muita coisa e os ucranianos estão evacuando de forma lenta, tá avançando de forma lenta, avançando não, recuando de forma lenta. Esse fechamento de cerco é o mais lógico para fazer, para se perder o máximo de soldados, não ter tanta baixa do lado russo e até do lado ucraniano. Porque boa parte desses soldados vão começar a recuar, ou vai acontecer um cerco gradativo também aqui, nos próximos dias, só que mais lento, porque o cerco maior vai acontecer lá atrás, que é o corte desses centros nervosos. E aí vai ter uma chance maior desse região aqui, bem mais a leste, que é Dacne, cair por rendição, tá? Há uma grande chance disso acontecer. Já vem ocorrendo vizinho a Curaçao aqui, muitas rendições. Então é possível que cada vez mais essa rendição, se ocorrer uma rendição em massa em Dacne, para acontecer em Lachle e outros locais aqui, vai ser muito mais fácil, tá? Então é um caminho provável que os russos estão indo, tá? Já aqui em Curaçao, em Pokrovsk, melhor dizendo, nesse momento, basicamente há uma chance de continuarem avançando, tá? Encontrar um local ideal, para avançar para Pokrovsk. Não vão ainda enfrentar de forma direta. Do lado do fronte direito foi muito problemático, tá? Muito difícil lá em Mirnorad. Então, há uma grande chance de simplesmente os russos fazerem isso, ó. Avançarem rumo, mudar até de cor, queria ter mudado já antes, né? Esses mapas assim dessa cor. Avançarem rumo a mais essa questão logística aqui e travar, tá? Há uma grande chance, já que essa região aqui está bem complexa, está bem difícil de avanço. Teoricamente seria vir por aqui, que era mais curto. Mas o caminho mais lógico, talvez mais lógico, seja esse meio que em linha reta, tá? Porque aqui aos redores de Pokrovsk tem uma linha defensiva muito forte. Essa linha defensiva tá muito forte ucraniana, tá? Então os russos provavelmente vão avançar nesse sentido para cortar mais outra região de suprimento, para avançar em mais território e se posicionar para um ataque. Porque aí o que é que vai começar a acontecer? Mais área. Porque aí você vai dizer, mas vai ter mais área para os russos patrulhar. Os ucranianos também. Como os ucranianos estão em menor número, quanto maior for o cerco ao redor, mais soldados eles vão precisar. Os dois lados vão precisar de mais soldados. Como os russos hoje, nesse momento, têm uma maioria de soldados e de questões de logística também, de munição, etc.,
Então, isso vai ser bem mais favorável para os russos. E o que é que vai acontecer? Vai surgir nesse cerco alguma falha. Algum local vai ter falha e vai ser onde os ucranianos vão começar a perder vantagem. Se vai ser. Onde vai ser, Pablo? Não sei. Se vai ser aqui. Se vai ser aqui. Em Zivirov. Se nessa região. Se nessa. Em algum local que, à medida que o cerco, que os russos avançarem no cerco, algum local vai ficar mais frágil. Vai ser normal acontecer isso. E é por onde os russos vão entrar, tá? Então estão tentando encontrar uma brecha para poder avançar. Basicamente é isso que está acontecendo. Então está demorado porque os ucranianos colocaram muitos soldados aqui. Estão jogando em quantidade grande de soldados. Muitos soldados. Inclusive algumas brigadas, tá? Praticamente nem existe mais do lado ucraniano. Tiveram que se juntar a algumas brigadas. Já em Toretsk, é uma questão de tempo, tá? Porque é lento mesmo o processo de avanço aqui, assim como mais acima em Chassif e Ar, o processo é basicamente assim que eles conseguirem, digamos, avançou, beleza, o que é que vai começar a acontecer? Vai começar a ocorrer mais bombardeios aqui na região, mais bombardeios aqui próximo também, porque é um padrão russo sempre fazer isso para poder continuar o avanço, tá? Mas esses bombardeios só vão ocorrer quando, de fato, os russos tomarem conta dessas cidades ou regiões-chave, Chassiv e Toretsk, né? E aí os bombardeios vão começar a acontecer nas cidades próximas, né, dos locais onde tem logística. Basicamente, essa é a situação. Essa análise que demorou até um pouco mais do que eu imaginava, mas tudo bem. Você que gosta de mapas, gosta de análise com mais calma e tudo, tá aí então essa análise que eu fiz do fronte até dia 15, porque dia 16, enfim, tá consolidando os dados, então demora um pouco a confirmar o que está acontecendo. Lembrando que esse mapa são informações do Deep State, tá? E que também eu sempre, nas lives, eu trago mapas de outros sistemas, tanto do Live Map, do Deep State, trago mapas do Tatarigami, do Suriak, do Parabellum, então de outros sistemas, do Instituto para o Estudo da Guerra. Então são vários mapas. Normalmente eu trago mais nas lives, beleza? Valeu, grande abraço. Fui.